E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o meio de campo do Vasco, que está ficando muito forte. E podemos falar que o time do Vasco, assim, do meio pra frente pelo menos, vai se tornar um dos melhores times do futebol brasileiro, se isso acontecer, que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você me motivar a continuar trazendo conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E vai fazer sua aposta hoje em Vasco versus Corinthians. Aposta aí pela PagBet, primeiro link aqui do comentário fixado. Melhores cotações na PagBet, só você apostar, beleza? Utilizando o meu link você tem ainda mais sorte. Bora pro vídeo. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do meia Felipe Coutinho hoje, cara. O Vasco anunciou por volta de 11 horas da manhã a contratação do cria Felipe Coutinho. Todo mundo já sabia que o Coutinho estava fechado com o Vasco, que ia retornar ao clube, mas agora podemos dizer que é oficial e que em breve ele já fará a sua reestreia com a camisa do Vasco. E assim, cara, o meio de campo do Vasco está ficando muito bom. O Vasco do meio para frente ainda precisa consertar o sistema defensivo, precisa contratar zagueiro para ser titular, talvez ainda precisa investir mais também no meio de campo, na parte defensiva, mas do meio para frente o time do Vasco tá ficando muito bom, um dos melhores do futebol brasileiro. Isso assim, eu acho que é algo que é indiscutível. Qualquer torcida, independente de ser rival, de não ser rival, vai concordar com o que eu vou falar no vídeo de hoje, deixando o clubismo de lado, beleza, rapaziada? O time do Vasco do meio pra frente é simplesmente um Adson pelo lado direito. O Adson tem o papel de ser o jogador de velocidade nesse time do Vasco, mas ele tem muita qualidade com a bola nos pés. O Adson, muita gente faz piada com o Adson, que ele é um jogador de uma perna só, que é assim. Cara, quem acompanha o Adson no Vasco nesses últimos jogos, que ele tá com confiança, que ele voltou a jogar o que ele jogava no Corinthians, sabe a capacidade técnica que tem esse jogador. A nível futebol brasileiro, é muito bom o jogador, o Adson, porque ele tem um drible, ele tem a velocidade, ele tem a visão de jogo que muitos outros jogadores não têm, ele tem um bom poder de decisão. Então, se você colocar o Adson em um time que todos os jogadores sabem jogar, ele vai conseguir ter um ótimo rendimento, vai ter um ótimo destaque. Porque, por exemplo, o Adson vai acertar um passe pro Felipe Coutinho jogando por dentro. O Coutinho vai conseguir dar esse passe pro Payet, que tá jogando pelo lado esquerdo. Só um exemplo. E vai fazer essa bola chegar ao Verratti. Dificilmente são jogadores que vão errar passes. São jogadores que dão continuidade à jogada. Esses três do meio de campo do Vasco, Adson pela direita, Coutinho centralizado, Payet jogando um pouco mais aberto pela esquerda, qualquer um deles que estiver com a bola nos pés, pode sair um passe decisivo, pode sair um chute de média a longa distância, pode sair uma bola coberta para dentro da área para o Verratti, pode jogar uma jogada de ultrapassagem para o Paulo Henrique, o próprio Coutinho, ou o próprio Payet com a inversão de jogo, ou o próprio Adson que tá apelando. Esses jogadores, quando se associarem do meio de campo pra frente, estiverem próximos, por exemplo, a bola tá aqui na esquerda com o Payet, o Coutinho vem se associar, o Adson também se apresenta no jogo, com certeza essa triangulação vai sair. Ainda tem o Lucas Piton para jogar também. E aí você pode ter um Paulo Henrique avançando, você pode ter um sistema de cobertura aqui no time do Vasco, trazendo um zagueiro mais rápido. Esse Vasco do Rafael Paiva sempre tenta buscar a superioridade numérica pelos lados do campo que a bola está. Então se a bola estiver na esquerda, ele vai ter o Piton trabalhando, ele vai ter o Matheus Carvalho encostando, ele vai ter um Coutinho jogando, ele vai ter um Payet, ele vai ter um Adson, ele vai ter mais jogadores também pisando na área. E esses jogadores facilmente conseguem fazer triangulações, conseguem acertar passes, conseguem, sei lá, fazer uma bola de muita criatividade, um chute de média e longa distância. Então, o meio de campo do Vasco, hoje, se o Payet conseguir ter continuidade de jogo, porque o Payet tá se machucando muito nesse Brasileirão, se o Vasco conseguir dar uma sequência de jogos ao Payet para ele jogar junto com o Coutinho e com o Adson e ter o Verratti no comando de ataque, o time do Vasco do meio para frente não terá problemas. Não terá problemas. Com bola nos pés, cara, não vai ter problema algum no time do Vasco. São todos jogadores de muita qualidade, de muito refino técnico. O Coutinho para armar jogo é muito bom, para chute de média e longa distância ele é muito bom. De habilidade e de talento eu nem preciso falar que o Felipe Coutinho pós-Neymar é o brasileiro mais talentoso dessa última era que a gente teve de futebol brasileiro. O Adson para ser a velocidade desse trio. O Payet para ser o jogador de criatividade. O Payet tava com números absurdos antes de começar a ter essa sequência ruim de lesões, cara. O Payet era o jogador com maior nota SofaScore no Brasil, era o jogador com um número de assistências absurdo na temporada, gerava muito jogo pro time do Vasco, mas começou a ter uma sequência de lesões, cara. Se o Vasco conseguir recuperar o Payet para colocar ele para jogar junto com o Coutinho, com o Adson e com o Verratti no comando de ataque, vai dar muito certo. Imagina o Verratti tendo várias chances de gol,
Bolas enfiadas do Coutinho, do Payet e do Adson. Cruzamento do Lucas Piton, um Paulo Henrique voltando a crescer na temporada. Tem tudo pra dar certo. Pode ser que dê errado, claro que não tem nenhum vidente, mas tem tudo pra dar certo. O futebol você faz assim, você contrata bons jogadores e você tem resultado e retorno dentro de campo. O que o Vasco vai precisar tomar cuidado, que o Rafael Paiva vai ter trabalho de encaixar o time do Vasco, do meio pra frente eu acho que não vai ter problema. Porque aqui a gente sabe que o Piton vai ultrapassar bastante para dar profundidade, o Paiva vem por dentro, o Paiva tem essa liberdade para flutuar, o Coutinho vai ter liberdade para flutuar, o próprio Watson, são todos jogadores de muita qualidade. Talvez o único problema do Vasco seja na hora da recomposição. Como o Vasco joga hoje, na hora de recompor, na hora de abaixar a sua marcação, vai ter que jogar assim, ó. Hugo Moura marcando aqui por dentro, Matheus Carvalho marcando por dentro. E na hora de recompor o Vasco, eu acredito que vai ter que voltar o Coutinho para fazer um pouquinho mais da recomposição. Com Adson. E aí, Verratti e Payet um pouco mais na frente. E aí você vai me perguntar, cara, por que o Payet não vai ser o jogador que vai fechar a linha pelo lado do campo? Porque o Payet já tem 37 anos de idade. O Coutinho tem 32 anos de idade. Então, o Coutinho aguenta bem mais fisicamente do que o Payet. O Coutinho ainda aguenta voltar para fechar a linha de marcação. O Payet vai fechar também a linha por dentro. Eu acho que o Vasco vai se recompor assim. Claro, o Matheus Carvalho com esse papel aqui também de fechar a linha de passe, de cobrir na marcação. E o Adson sendo o pulmão desse time, se desdobrando. O Adson tá correndo muito nos últimos jogos. O Verratti também marca muito. Se o Vasco jogar com a motivação que tá tendo, com o coração que tá jogando nos últimos jogos, eu tenho certeza que o Coutinho vai dar vida em campo, porque ele é vascaíno. Eu tenho certeza também que o Payet tem um puta comprometimento com o Vasco. O Verratti nem se fala. Adson, Hugo Moura. Tem a possibilidade da entrada do Souza aqui no meio de campo também. Souza é um cara que cobre bem espaços, um jogador que tem qualidade com a bola nos pés, um jogador que tem um número absurdo também de recuperações de bola e vai ajudar muito, porque ele tá muito bem fisicamente. Na real do Vasco não é o Léo, quem joga é o João Vitor. JV, o João Vitor salta muito bem a pressão do adversário o tempo todo, antecipa no atacante, corre, se desdobra. O Vasco trouxe um zagueiro rápido para jogar aqui no lugar do Maicon, cara. O Vasco tem um futuro promissor no Campeonato Brasileiro. Não tô falando que vai ser campeão brasileiro, que vai pegar a vaga direta na Libertadores, que agora as coisas vão mudar da água pro vinho, porque nada é assim no mundo. Precisa de tempo, adaptação, tudo mais. A gente vê como é que vai ser dentro de campo, mas do meio pra frente, volto a repetir pra vocês, o Vasco é um dos melhores meio de campos do futebol brasileiro. Tem outros meio de campos que são muito bons, do Flamengo, do Botafogo também é muito bom. O Cruzeiro tá montando um puta meio de campo e o Brasileirão promete demais nessa segunda metade de temporada. Mas comenta embaixo a opinião de vocês concordam comigo, vocês discordam? Claro, sempre tem seu comentário, seu feedback. Beleza? Ficou nessa, abração do Francesco, com nós. Fui!